Glória a Deus, queridos. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Queridos, essa semana nós temos aí grandes aprendizados com Ruth, Maria amanhã. Amanhã começa uma minissériezinha de 3 capítulos com Maria. Depois a gente vai para Débora. E no dia 26 a gente inicia a preparação do jejum de Esther, tá, gente? Vão ser 4 dias aí. Dia 1º de outubro a gente vai iniciar o jejum de Esther, vai até o dia 3. Em seguida a gente vai ter aí a segunda sessão de desobstrução emocional. Vou trazer muita coisa legal pra gente, tá? Quem já faz parte aí do meu Instagram, Georgia Lacê, e também Tenda da Alma, vai estar acompanhando aí as minhas redes sociais, TikTok, todo o movimento sobre a desobstrução emocional. Algumas coisinhas eu vou estar soltando e outras eu vou estar fazendo várias aulas. A gente vai trazendo imersões, tá? Não é imersão, são emersões, tá? Que é mais forte do que uma imersão, tá bom, gente? Uma jornada trazendo de conhecimento para que a gente possa se conhecer melhor dentro da nossa mente, o nosso corpo, trabalhar o nosso espírito, amém? Louvado seja Deus! E hoje nós vamos falar sobre Ruth, trazendo aqui a história dessa mulher maravilhosa, gente. Ruth nos ensina muito, afinal de contas, uma mulher que veio de tão longe, uma moabita, trouxe aí a descendência de Cristo, para que nós viéssemos aprender mais e mais. Amém? Louvado seja Deus. Ruth, da rejeição à redenção. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Ruth, capítulo 4, versos 13. É interessante falar um pouquinho sobre a história de Ruth. A trajetória dela começa em Moabe, a terra onde a idolatria, a vergonha termina em Belém, que é uma cidade da promessa e da provisão. O que parecia ser apenas uma história de luto se transformou em uma história de redenção, porque ela entra aqui como uma estrangeira rejeitada e sai como uma esposa redimida. E isso nos mostra que Deus é especialista em transformar páginas amargas em capítulos de honra. Ruth não podia lutar ou mudar ali a sua origem, obviamente, mas ela podia sim decidir o seu destino. E ela não escolheu, gente, aqui, né? Ela não escolheu uma coisa qualquer. Ela escolheu seguir a sua sogra Naomi. Mas tem um fato aqui importante, a gente não escolhe onde a gente nasce, mas a gente pode escolher o nosso futuro, basta a gente crer, amém? Então, o que direcionou essa mulher não foi só a história dela passada, mas foi a entrega do presente dela. Se eu não pude mudar o meu passado, eu posso mudar o meu futuro, porque o que diferencia é isso, gente, a entrada, a entrega de tudo que Deus fez-se presente na vida dessa mulher. Porque quando Ruth, ela se une a Boaz, não é apenas ali um casamento, a materialização do que Deus tinha as promessas para a vida dessa mulher. Não foi só um casamento, não foi só a materialização do favor de Deus sobre a vida dessa mulher que ousou permanecer fiel. Foi um modo em que ela se posicionou. A figura de Cristo aqui nos dá um grande aprendizado. Gente, vou trazer algo muito aqui sincero da parte de Deus para cada um de vocês. Não procrastine. Assim como Boaz, Jesus nos resgata da condição de estrangeiros. Mas não se acomode aonde você está. Muitos estão acomodados e Deus não se alegra com esse tipo de situação. A rejeição que Ruth carregava no coração dela, como moabita, foi apagada pelo pacto de redenção.
Isso nos ensina que nenhuma marca do passado ela é definida diante do poder que Deus tem, porque Ele é o nosso Redentor. O que para os homens era motivo de exclusão, né? Para Deus se tornou testemunho de inclusão. Então, Ruth, ela passa a ser parte da genealogia de Davi, que consequentemente, ela foi a avó de Davi, né? E consequentemente de Jesus, uma mulher improvável que se torna um elo indispensável da história da salvação. E quantas vezes também nos sentimos rejeitados, fora do lugar e sem identidade definida, não é verdade? Mas quando o Redentor ele entra na história, a rejeição ela cede espaço para a aceitação. A vergonha ela se transforma em honra. Gente, não busque aquilo que as pessoas acham que é melhor para você, mas permaneça firme no seu processo, no que Deus tem para a tua vida. O que as pessoas dizem ou deixam ou acham, isso é problema delas. Mas reconheça que você é um ser humano que precisa permanecer no caminho de Deus. E quem se alinha a pessoas e conexões, não se alinha a destino do que Deus tem para a sua vida. Se alinha a coisas passageiras. Mas quando nós nos alinhamos à vontade divina, como foi a aliança de Boaz com Ruth, que restaurou não só a dignidade desta mulher, mas também a alegria de Noemi, o texto diz que as mulheres da cidade disseram: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar o resgatador. Ruth 4:14. Então a bênção que alcançou Ruth, ela transbordou sobre a vida da sogra. Isso é o que a redenção faz. O favor de Deus não é restrito, gente. O favor de Deus é real. O favor de Deus é lindo. O favor de Deus é muito além. As pessoas estão limitando muito a Deus no que Ele é capaz de fazer. Obedecer melhor do que sacrificar. Onde havia luto, agora há cântico, né? E onde havia vazio, agora há frutos. Onde havia morte, agora há vida, porque o filho de Ruth foi chamado Obed, o pai de Jessé, avô de Davi. E isso nos mostra quando Deus redime, Ele não apenas restaura o presente, mas também estabelece um futuro de glória. E a mulher que chegou como estrangeira, agora é chamada de mãe na linhagem da promessa. O Evangelho de Mateus faz questão de registrar o nome de Ruth na genealogia de Cristo, provando que a graça ela não se limita àqueles que nasceram em Israel, mas a aliança de como aqueles que crê. Sabe, hoje na história também pode ser, a sua história pode ser sim reescrita, porque o que Deus tem, Ele não leva para ninguém, é para você. Amém? Deus Ele não quer saber do teu ponto de vista. Ele quer saber se você está disposto a obedecer. O passado não define o fim, gente. Porque o Redentor, ele sempre tem a última palavra. Se em Moabe havia perda, houve restauração. Se em Moabe havia morte, em Belém houve vida. Se em Moabe havia vergonha, em Belém houve honra. Esse é o poder da redenção, transformar cenários, levantar improvável e dar destino eterno ao que decidem permanecer de pé. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai querido, Pai amado, nos colocamos diante da Tua presença nesse momento. Hoje é o último dia dessa jornada linda com Ruth, Pai. Amanhã nós teremos com Maria. Pai eterno e poderoso, nós nos colocamos, Pai, mais uma vez diante do Teu trono, reconhecendo que toda a honra pertence a Ti e somente o Senhor é Pai e traz a paz, capaz de nos levantar alguém do pó também e fazer-se assentar-se entre os príncipes. Hoje eu inspiro a vida de Ruth, a cada um que está aqui, que não nasceu em Israel, mas que não tinha direito também natural daquilo que estava ali, mas sim daquilo que o Senhor já tinha escrito como promessa.
Deus não faz exceção de pessoas, papai. Mas eu creio que o Senhor, Pai, assim como aquela mulher que veio de uma linhagem marcada pela idolatria, assim, Senhor, o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Pelo amor do Senhor, Pai, aquela mulher foi inserida. Eu creio, Senhor, que essa história de honra, de redenção, que ultrapassou gerações, Pai, ela foi um sinal de honra para todos nós, que até hoje é escrita e também é ministrada sobre vários corações. Senhor, eu oro para que nesta unção que alcançou Ruth, venha sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque o Senhor é especialista em mudar destinos e transformar histórias e escrever capítulos em glória, vida em um mundo, Pai, que o Senhor sabe e conhece. Nós sabemos, Pai, que a honra, ela não define nós como humanos, mas nós sabemos que o fruto, ele é sim, Pai, de conexões de esforços e de honra verdadeira, liberada sobre o céu e manifestada sobre a terra. Por isso, Senhor, como Ruth, que saiu, Senhor, de estrangeira viúva, sem recurso para a esposa de Boaz, nós profetizamos sobre cada mulher, sobre cada situação, sobre Obed, a mulher que gerou Obed, né? Mãe de Obed, depois avó de Jessé, que foi parte da genealogia de Davi e do Messias. Quem poderia prever tamanha reviravolta? Pai, eu oro, surpreende-nos, 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 Pai, com a honra que nenhum homem pode, Senhor, apagar, Senhor, com uma honra que nenhum inimigo pode roubar, com uma honra que vem do teu trono. Pai, a honra ela vem de ti. Nós rejeitamos toda marca de vergonha. Nós rejeitamos tudo que não é do Senhor. Nós rejeitamos, Pai, toda oração contrária. Nós nos levantamos em oração, em declaração, que o Senhor é fiel em nossas vidas. Pai, nós levantamos em oração para falar, assim como Ruth carregou a sua decisão, que mudou o futuro de toda a linhagem, nós oramos para que a nossa vida seja um divisor de águas, para que a nossa fidelidade hoje se torne um legado de amanhã, para que a nossa obediência agora seja fruto de portas, Pai, para novos descendentes, assim como foi na vida de Ruth. Pai, que o Senhor possa neste momento, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, visitar cada um dos teus filhos que me ouvem nesse momento. Levanta a cabeça de cada um, Senhor, que está me ouvindo agora. Firma os pés dessas pessoas, estabelece os seus passos, coloca elas em lugares altos, para não, Senhor, não ficarem, Senhor, minando em lugares errados. Teu nome seja glorificado, porque nós sabemos que a honra vem do Senhor, que aquele que exalta é fiel, e nós cremos que o Senhor nos exalta. O Senhor não é filho do homem para que minta. Que eu oro assim crendo, que eu oro assim como Ruth, que esteve diante de decisões e que tomou a decisão certa diante do teu Espírito Santo. Nós também viveremos a honra que rompe gerações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém e amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você possa refletir sobre essa história. Que você possa ler mais e conhecer mais sobre a palavra, porque ela nos ensina. Que você possa também compartilhar esse vídeo. Conhecer mais e mais aquilo que Deus tem para a sua vida. Beijo no seu coração. Fique com Deus.